Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te agradecer, ó Pai, porque ela fala ao nosso coração e porque, juntamente com tudo aquilo que temos lido, pregado, estudado, Senhor Deus, contribui para a nossa edificação, para o crescimento, Pai, e para o entendimento maior da tua vontade, do teu caráter, ó Senhor Deus, e daquilo que o Senhor exige de nós, ó Senhor Deus. Te agradecemos porque as Sagradas Escrituras nos consolam acerca de nós mesmos, acerca do nosso futuro, Senhor Deus, e nos prepara para recebermos o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz a Escritura, no qual a justiça habita. Fica com teu povo, Pai, agora na leitura da palavra, na exposição, que o Senhor possa falar no nosso coração, Senhor Deus, que a tua palavra possa, Senhor Deus, penetrar profundamente, que possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, edificados, ó Senhor Deus, para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir. Hoje não iremos seguir a exposição de Provérbios, mas vamos abrir Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Achei importante esse texto e bastante oportuno nessa exposição, né? E que agora estaremos passando de uma unidade, de uma subunidade para outra no capítulo 11 de Provérbios, lembrando algumas coisas interessantes no livro de Provérbios que nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver lá no livro de Provérbios o autor sagrado apresentando o caminho da justiça e mostrando as consequências do caminho da justiça, do caminho da impiedade, com o propósito que nós andemos nesses caminhos. E a perspectiva do escritor de Provérbios, do autor de Provérbios, é que aqueles que estejam lendo ou sendo alvo daquela instrução, guardem isso no seu coração, tenham isso na sua mente, para que a partir disso, a partir de reter essas coisas no coração e na sua mente, vivam por meio dela. E aí se apresenta esse caminho de justiça, se apresenta esse caminho de justiça prática, né? Mostrando ali as consequências, os resultados e até mesmo qual o caminho que eles devem seguir. É a Escritura nos instruindo. Interessante, hoje à noite nós vamos continuar na exposição de Abacuque, e uma coisa bastante pertinente que às vezes nós esquecemos. Abacuque, como os profetas no Velho Testamento, eram homens de Deus, homens que conheciam a palavra de Deus, mas eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E quando nós falamos assim, que nós temos hoje, não porque temos esse conhecimento, mas porque ele está aqui. E nós temos a capacidade e a condição, e é isso que fazemos aqui na igreja, de conhecer a Deus de uma forma plena que os profetas no Antigo Testamento não conheciam. O diálogo mesmo de Abacuque demonstra a falta de entendimento da soberania de Deus. E nessa conversa que nós vimos na introdução e que nós vamos desenvolver durante esse período, nós vemos Deus se revelando a ele através das respostas que dá às indagações, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E Deus revela ao profeta, ou seja, ele como um instrumento de Deus para trazer a revelação ao povo de Deus, o caráter de Deus, da justiça de Deus, das ordenanças de Deus. Percebam que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela vai nos mostrar quem é Deus, os seus atributos, quem somos nós e aquilo que Deus preparou e fez antes da fundação do mundo, para que hoje nós e no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, tenhamos vida e vida em abundância. E nesse contexto vai ser isso que Paulo vai falar aqui. Nesses versos 1 e 2, e serão os versos que nós vamos desenvolver, nós vamos perceber que a perspectiva do apóstolo Paulo é a mesma perspectiva de Salomão ali em Provérbios. Preparando o filho para receber da palavra de Deus, para internalizá-la, e a partir de ter a sua mente tomada
por esses preceitos e esses princípios bíblicos, ele viver por meio disso. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que o assunto que Paulo está desenvolvendo aqui é o assunto de santificação. Transformai-vos pela renovação da mente. É aquilo que Salomão estava dizendo ali: filho, retenha as minhas palavras, guarda os mandamentos no seu coração. E aí ele expressa que mandamentos é esse, que palavra é essa, que ensinamentos são esses. E essa ordem aqui do apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é uma exortação tendo em vista um processo de santificação. Os termos usados nesse trecho são especialmente adaptados a uma definição daquilo em que consiste esse processo. E vamos ver que Paulo, nesses versos, nos diz que somos redimidos pelo Senhor com o propósito de consagrar a Ele, a nós mesmos e todo o nosso corpo. E nessa perspectiva nós precisamos entender que a santidade é o caráter fundamental do crente. É algo que nós precisamos buscar, bem como princípio normativo na vida desse crente, para que este seja agradável diante do Senhor. Paulo começa assim esse verso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma coisa que nós precisamos entender é que o apóstolo Paulo, com essa súplica, ele quer nos dizer que só seremos despertados para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, bem como para a sua adoração, uma adoração sincera do coração, quando entendermos o quanto somos devedores para com Deus da sua misericórdia. A maravilhosa bondade de Deus exposta nos primeiros 11 versos do livro deveria ter como resposta de gratidão, ou seja, a leitura que deveria estar sendo feita ao chegar aqui no verso 12, essa seria a ideia, seria uma resposta de gratidão a uma entrega voluntária e entusiástica. Da mesma forma como foi lá com Pedro, quando ele prega ali em Atos, e você vê ali as evidências da descida do Espírito Santo, que é o quê? O entendimento do juízo da justiça de Deus. Ele chega assim: o que faremos agora? O que a gente faz agora diante de tudo isso que nós ouvimos? E aí ele chama o povo ao arrependimento. É a mesma ideia aqui. Depois de uma leitura desenvolvida de Romanos, Paulo aqui chega a essa conclusão. Ou seja, deveríamos, com toda essa leitura, entender que somos devedores para com Deus da sua misericórdia, e a nossa resposta a isso seria uma entrega voluntária e apaixonada, entusiástica, disposta diante do Senhor. Se nós abrirmos lá Romanos capítulo, só dar uma demonstração disso, 2, verso 4, nós vamos ver a bondade de Deus expressa nesse verso, quando ele diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Longanimidade significa uma paciência excessiva. Teologicamente falando, seria como é que chama? A expressão me fugiu. Refrear a ira de Deus. A longanimidade seria um freio
para a ira de Deus. Ou seja, o Senhor está alongando a sua paciência, e ele vai dizer aqui, como Pedro também, que é por causa dessa longanimidade de Deus, ou seja, o refrear da sua ira com relação ao pecado. Guardem isso. É o motivo porque nós somos salvos. E aí nós vemos a bondade de Deus sendo expressa pela sua tolerância, pela sua paciência, pelo refrear da sua ira. Abra Romanos capítulo 9, verso 22. Olhe a paciência de Deus expressa nesse verso. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita, de novo a palavra, longanimidade, paciência, os vasos de ira preparados para a perdição, para paralelamente mostrar o quê? A sua graça, a sua misericórdia para aqueles que são salvos. Abra Romanos capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte, também tu serás cortado. E aí está falando dos gentios que foram inseridos na família da fé. Se Deus não fosse longânimo e não estendesse a sua graça, ou refreasse a sua ira, nenhum dos gentios teriam sido salvos. Somente alguns do povo judeu. Como ele diz lá, o remanescente. Mas olhe também em Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que foi outorgado. Ou seja, a graça de Deus é expressa em toda essa epístola. E essa graça só poderia conduzir o crente a essa entrega voluntária e completa de toda a sua vida em uma atitude de adoração, que Paulo chama aqui em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E provavelmente Paulo deve estar pensando particularmente, está ponderando sobre o grande tema dessa carta, a justificação pela fé, baseada no alto sacrifício substitutivo de Cristo. Existe uma música antiga, muito bonita, que fala sobre a Via Crucis, e aí ele conta todo o caminho do Senhor Jesus, o seu sofrimento até a cruz. E aí no finalzinho desse cântico ele diz assim: que posso eu fazer, que é diante de tudo, além de minha vida de entregar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essas coisas que são expressas aqui, até o capítulo 11, vão nos levar a uma conclusão. E que conclusão é essa? Conclusão que é demonstrada por uma ordenação do apóstolo Paulo, que nós deveríamos, diante de todo esse contexto, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E fugindo aqui um pouco do texto, é tão interessante como temos a necessidade de ser lembrados da graça de Deus na sua palavra. Uma das coisas que nos distancia de uma vida de santificação é não sermos lembrados dessas coisas. E às vezes até desconhecermos. Isso vai gerar em nós uma falta de piedade, uma falta de uma atitude de gratidão a Deus e uma falta de disposição para uma vida de santificação e honra ao Senhor. Por isso que essas coisas devem estar não somente sendo internalizadas, mas constantemente sendo lembradas, sendo revividas em nossas vidas. De vez em quando, às vezes eu acordo de manhã, eu acho que é porque eu estou ficando velho, também, né? E vejo, olho a minha vida, olho as coisas ao meu redor e vejo,
como Deus é bom. E quando eu vejo, sabe, eu sou tomado de uma alegria assim, fora do comum, lembrar a bondade de Deus na minha vida. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. O entendimento dessas coisas vai nos levar a uma atitude. Que atitude é essa? A apresentarmos os nossos corpos, a nossa vida, como um culto ao Senhor. Essas coisas devem e vão nos levar a apresentarmos as nossas vidas como um sacrifício a Deus. O entendimento de quem é Deus, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele está fazendo por nós, de quem é Cristo. Calvino vai dizer que ao mesmo tempo o Senhor vai, com esse texto, reprovar a nossa ingratidão, se porventura, depois de experimentarmos a ação bondosa e liberal de nosso Pai Celeste, não pusermos todo o nosso empenho em total dedicação a Ele. E é interessante que Paulo aqui não cita em momento algum o nosso estado físico ou financeiro, que também são bênçãos, mas são bênçãos materiais. Paulo está citando aqui um grande e único motivo para nos alegrarmos diante de toda e qualquer situação, que é a nossa salvação. E aí ele diz assim: apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo. É interessante porque quando nós entendemos que somos consagrados ao Senhor, isso vai ser um ponto de partida genuíno e um percurso em direção a uma vida de boas obras. Ou seja, traduzindo essa expressão, muitas vezes mal compreendida por nós, caminho, um percurso em direção a uma vida de santificação ao Senhor. E duas coisas nos chamam a atenção aqui. A primeira é que, quando ele fala isso, ele diz que nós pertencemos ao Senhor. Fomos comprados por preço. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício ao Senhor. Porque nós pertencemos a Ele. E a segunda é que devemos, por esta razão, de pertencermos a Ele, estamos oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, é que por isso devemos ser santos. Porque nós jamais poderemos oferecer algo ao Senhor que não lhe seja consagrado, separado, santificado antes. E assim, dessa forma, nós devemos entender que a santidade de vida deve permear todas as áreas do nosso ser, todas as áreas das nossas relações, todas as áreas de nossas vidas. Veja aqui que primeiramente ele afirma que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Logo, ele está dizendo que não pertencemos a nós mesmos, mas agora passamos o quê? A pertencer inteiramente a quem? A outro, a Deus. E isso só pode acontecer se nós renunciarmos ou negarmos a nós mesmos, aos nossos desejos carnais, ou seja, ao nosso eu. Nós não podemos apresentar nada ao Senhor que não seja santificado antes. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, ele vai dizer assim: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A renúncia com relação ao nosso eu, aos nossos desejos, que contrariam a vontade de Deus, é o primeiro e o mais importante passo nessa caminhada cristã. É o passo essencial para uma vida de santificação e honra a Deus. Paulo vai declarar qual é o gênero desse sacrifício. Ele vai dizer que é vivo, ele vai dizer que é santo
E ele vai dizer que é agradável a Deus. Vivo por quê? Porque somos sacrificados ao Senhor para que a vida anterior seja destruída em nós e sejamos ressuscitados para uma nova vida. Por isso que ele é vivo, porque anteriormente as nossas obras eram mortas. Porque essa era a nossa condição. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, assim: e estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por isso que o nosso sacrifício tem que ser vivo, porque fomos ressuscitados em Cristo Jesus, fomos separados para Ele, fomos consagrados para Ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 13: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. É um sacrifício vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos agora de justiça e não de impiedade. Porque todos aqueles que oferecem um sacrifício sem terem sido separados por Deus, consagrados, santificados para isso, esse sacrifício é profano. Ele não será aceito. E aí a gente lembra do povo de Israel, quando o Senhor, no ajuntamento solene, diz: eu não tolero esse ajuntamento. Por quê? Porque aquilo que eles estavam oferecendo não era um sacrifício vivo, mas era um sacrifício que demonstrava a morte espiritual deles. Não por aquilo que eles ofereciam, porque o culto que eles ofereciam era prescrito, mas porque as suas obras eram más. É um corpo vivificado, ressuscitado dentre os mortos, que o crente deve apresentar como membro de Cristo e templo do Espírito Santo. E por isso ele chama esse gênero de sacrifício como santo, porque aponta para uma genuína natureza do ato sacrificial, pois a vítima só é agradável a Deus quando é previamente santificada, ou seja, separada, como lá no Velho Testamento. E aí nós vamos ver que santo aqui está em contraste com o que representa a corrupção que caracteriza o pecado e a concupiscência no coração do homem, a concupiscência carnal, a concupiscência sensual. E aí o terceiro gênero desse sacrifício vivo, santo, ele vai se tornar, um é consequência do outro, agradável a Deus, porque é vivo, porque é santo, ele vai se tornar agradável. E aí esse termo só nos lembra que nossa vida só é aceitável quando regulamos essa nossa oferta, esse nosso auto-sacrifício, de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Por isso Paulo vai falar em transformação da mente. Os nossos labores, as nossas obras só são agradáveis a Deus quando nos devotamos à retidão e à santidade. Por isso Paulo usa a palavra corpo, porque é por meio dos membros do corpo que praticamos nossas ações. Abra Romanos capítulo 6, verso 13. Diz assim: nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. E a ideia aqui, queridos, é aquilo que a gente chama na nossa teologia de depravação total. O que é a depravação total? Quando nós falamos em depravação total, a Escritura, ela não usa necessariamente esse termo, mas ele mostra essa ideia. Ele quer dizer que todas as nossas faculdades, todos os nossos membros, o nosso coração, a nossa alma está corrompida pelo pecado. Por isso essa linguagem, porque houve uma transformação. E agora, aquilo que servia como instrumento para o pecado, serve como instrumento para a justiça de Deus.
Quando Paulo diz que devemos apresentar os nossos corpos, ele está fazendo uma referência à prontidão, à disposição que devemos apresentar ao recebermos os mandamentos de Deus para cumpri-lo. E é essa disposição que nós devemos ter, que vai mostrar a santificação em nossas vidas. É interessante nós percebermos, quando nós estamos assim, frios, espiritualmente falando, desanimados, espiritualmente falando, mostra essa realidade. Davi viveu dessa forma por muito tempo, cultuando a Deus no templo, oferecendo seus sacrifícios, mas ele estava amortecido. Mas quando ele é confrontado pela palavra de Deus, diretamente, pelo profeta, e aí a gente vê a importância da exortação, porque muitas vezes nós calamos a nossa consciência e nos escondemos atrás da nossa... a palavra me fugiu aqui, mas da nossa individualidade escondida, que ninguém vê. Nós estamos ali lidando com o nosso pecado, pura e simplesmente. Então estamos nos revolvendo nele, e às vezes permitimos que a nossa mente cale a nossa própria consciência. Mas quando a exortação vem, não tem como. Não tem como o crente não se dobrar, não se humilhar. É algo direto, é uma confrontação direta, ele está sendo chocado. Não há ninguém ali para que ele possa, vamos dizer assim, contemporizar, como muitas vezes nós fazemos no nosso íntimo. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. Quando ele fala de apresentar os nossos corpos, a ideia é de uma prontidão, de uma disposição de receber esses mandamentos e cumpri-los. E aí ele vai dizer que esse é o vosso culto racional. Interessante, porque ele vai me dizer que o modo correto de cultuar a Deus é uma adoração com entendimento, regulando nossas ações pelo prisma dos seus mandamentos. E se assim não for, de nada valerá as formas de culto que engendramos, porque o culto a Deus é um culto racional. E quando falamos de um culto racional, não é um culto que não tenha emoção, porque a emoção é gerada pelo Espírito Santo. E é interessante que é isso que nós não estamos vendo. Não vemos um culto racional em igrejas históricas mais. Você chega dentro da igreja, há todo um ambiente para tornar propício algum tipo de sentimento ou de emoção. Conduzir a pessoa a um determinado lugar ou determinado momento. Não é a palavra que faz isso, mas é a música, é o ambiente. Hoje em dia tem até igreja escura, né? Com um monte de refletores e tal. É uma palavra macia. Isso não é um culto racional. O culto racional é aquele que é conduzido pela palavra, pela pregação. É onde a palavra é exposta, é onde ela é lida, onde as orações são objetivas. Não são orações que levam a um emocionalismo. Ninguém tem a intenção de mover o coração de ninguém. É Deus quem faz isso. Isso é um culto racional. É um culto que representa uma entrega de vida. É tão interessante que nessas igrejas, eu não estou falando, querendo criticar a igreja ou não, mas a gente sabe que existem igrejas fiéis e igrejas infiéis. E muitas dessas igrejas,
Até algumas conhecidas como igrejas pentecostais ou neopentecostais, há uma discrepância muito grande entre o culto e a vida. Você chega dentro da igreja, aquela coisa, aquela emoção, aquela coisa toda e tal, que não deveria haver num culto da forma como acontece. E aí quando eles passam da porta, é como se fosse uma transformação, tudo muda. Porque vivem uma vida miserável dentro de casa, no seu ambiente de trabalho. E coisas do gênero, ao ponto de muitas vezes as pessoas olharem e, poxa, fulano é crente, se espantar. Por quê? Não porque tem uma concepção errada do crente. Muitas vezes esse espanto é porque é uma concepção errada, né? Pô, você é um cara tão legal, você é um crente, você é um cara tão... legal num bom sentido. Mas por quê? Por causa de um comportamento que é pior do que o comportamento das pessoas no mundo. Isso não é um culto racional, isso não representa um culto racional. Nossa adoração, como nós lemos, deve ser fruto de lábios que professam o nome de Deus na sua vida diária, senão nós seremos como Israel ali no Antigo Testamento, que foi reprovado pelo Senhor, mais particularmente aqui Judá, em Isaías capítulo 1, verso 13 e 14. Abram aí, olha o que a palavra de Deus diz. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Isso é uma colinha para de noite, porque Isaías é um profeta muito próximo, vamos dizer assim, de Abacuque, e ele profetiza para Judá e para Jerusalém. E por que isso? O verso 15 respondo: pelo que estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E nós vimos na pregação de domingo passado como se encontrava o povo de Israel. E é tão interessante quando nós olhamos para hoje a igreja, que está numa outra ótica, não na ótica de olhar para o futuro, mas de olhar para o passado, ou seja, aquilo que Cristo fez e está fazendo na nossa vida, na expectativa do futuro, do reino que virá e que vai se estabelecer. A gente olha e percebe que a igreja de Cristo, e aí eu falo igreja de Cristo como um ajuntamento total dos crentes, nominais e crentes genuínos, semelhante ao que nós vemos em Israel. As abominações que eram feitas, é lógico, bom, até onde a gente sabe, nós não temos ninguém cultuando ou idolatrando como eles idolatravam, mas o comportamento é semelhante, porque representa a idolatria, a prostituição no meio do povo de Deus, prostituição cultual, e o pecado sexual estava ligado à idolatria. E quando nós olhamos para a igreja, a gente vê essa mesma realidade. Por isso o apóstolo Paulo fala em transformar a mente, por isso o Provérbios trabalha totalmente nessa questão da transformação da mente, guardar isso no coração, de conhecer a palavra de Deus e guardá-la para aplicá-la, para viver isso. E por isso Paulo fala também aqui em transformar a mente. Como eu vou oferecer um culto espiritual se a minha mente está moldada ao mundo? Se eu ando e vivo como o mundo vive e pensa, como é que eu posso oferecer um culto agradável ao Senhor? Não posso,
Você pode não estar idolatrando, você não pode estar não se prostituindo, mas você está fazendo tudo isso. Porque a sua mente está moldada a esse mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos parte de um século, de um tempo. E por fazermos parte de um século, de um tempo, nós temos uma mente comum. Por isso Paulo diz, transformai a vossa mente. E essa é uma necessidade constante na vida da igreja. Porque constantemente nós somos assaltados por teologias novas, contrárias às Escrituras, pensamentos do mundo. Nós vivemos no mundo, nós somos afetados por ele. E temos a necessidade de todo o tempo estar reavaliando o que está acontecendo à luz da Escritura. Não era diferente com a igreja do Velho Testamento. Não é diferente ali com o povo do Velho Testamento, que teve que olhar e refazer a sua ideia a respeito de Deus. Porque quando eles foram levados para a Babilônia, eles pensaram assim, poxa, os deuses babilônicos são maiores que o nosso Deus. E entraram em parafuso. O povo comum, o senso comum. E aí havia a necessidade do profeta dizer e relembrar. Lembrar do quê? Do que tinha sido dito anteriormente. Eles se esqueceram de tudo. E dos mandamentos do Senhor. Ao ponto de, nessa história, Josias recuperar e reformular o culto, ou seja, reformar o culto ao que era anteriormente, porque estava esquecido. E muitas vezes nós estamos, como igreja, na mesma situação, nos esquecendo de como devemos adorar o Senhor, da simplicidade, a objetividade do culto. E que igrejas como a nossa igreja, que não é a única, existem muitas igrejas presbiterianas fiéis, são igrejas que não são muito cheias. Por quê? Porque as pessoas se moldaram a esse modelo de cristianismo nos nossos tempos. Abra Apocalipse capítulo 20, verso 4. Olha que interessante. Paulo fala em transformar a mente. Como eu vou oferecer um culto espiritual se a minha mente está moldada ao mundo? Se eu ando e vivo como o mundo vive e pensa. É só lembrar o que Isaías diz. As vossas mãos estão cheias de sangue. O culto de vocês eu não aceito. Eu não aceito. Estou cansado disso. Olha que interessante. Você vai dizer assim, pastor, o que isso tem a ver com... Está tudo a ver. Quem viu a exposição de Apocalipse já vai fazer essa ligação rápida. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Percebam aí que a marca da besta, ela se encontra na mão e na testa. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro alegórico, bastante enigmático, com bastante figuras alegóricas, E essa é uma dessas figuras. Quando ele diz que a marca da besta se encontra na fronte e na mão, não é o que muita gente diz por aí, que vai estar o número 666 e tal, mas significa o quê? A fronte representa a mente, o pensamento, e a mão, as obras. A marca da besta, ela se manifesta, ela se evidencia por meio dos pensamentos, da ideologia, daquilo que nós pensamos a respeito de Deus e do mundo, das coisas, e das obras provenientes disso.
É a ideologia do mundo, a ideologia desse século. Irmão, são as obras que representam essa ideologia. Por isso Paulo fala em transformação de mente e sacrifício de corpo. Porque uma coisa vai gerar a outra. Nós só podemos entregar um sacrifício que seja santo, que represente uma ressurreição, uma nova vida, separado e que consequentemente torna-se agradável a Deus quando o quê? Quando as nossas mentes, ou seja, quando o fruto dos nossos lábios se manifestam na nossa vida. Quando as nossas mentes, como diz Paulo, estão cativas a Cristo. Por isso Paulo vai falar em transformação da mente, porque a mente moldada a esse mundo e as obras que eles praticam, por terem suas mentes escravizadas ao pecado, caracterizam os filhos do maligno, ou seja, aqueles que receberam a marca da besta na mão e na testa, que se conformam a esse mundo, que moldam as suas vidas por meio dos mandamentos do Deus desse século. Por isso ele diz: não vos conformeis com este século. Há uma grande conspiração, o pessoal fala de uma conspiração aí, né? Os americanos gostam. Existe sim uma grande conspiração para que o mundo seja moldado ao caráter de Satanás. E essa conspiração é feita pelo próprio Satanás, pelo Deus desse século. Como ele diz aqui, não vos conformeis com este século. A Escritura vai chamar Satanás de Deus desse século, no sentido de ser o dono do pensamento desse mundo caído e pervertido, com relação à religião, com relação à moralidade, com relação à política, com relação ao relacionamento familiar, com relação a tudo, porque tudo aponta para o Evangelho. E a ideia aqui de século significa o caráter e a conduta dos homens que não temem nem amam a Deus, mas o odeiam. E esse ódio pode ser manifestado de várias formas. Por uma rejeição completa e uma inimizade crescente e demonstrável, como por uma simpatia, mas uma ojeriza no final. Escondida. Legal, bonita a religião cristã, o Evangelho. Mas não quero isso para mim. Isso mostra a inimizade no coração do homem. Paulo diz: não vos conformeis com este século. Conformar significa moldar, tomar a forma aqui do mundo. Visto que o mundo jaz no maligno, não podemos nos conformar a ele. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno por causa da queda. O pensamento do mundo é um pensamento contrário. Se nós formos pensar Deus, a religião, fora da Escritura, nós vamos produzir somente aquilo que é inimizade a Deus. E que representa aquilo que Deus odeia, aquilo que não é agradável. Por quê? Porque o homem já nasce com essa natureza voltada contra a lei de Deus. Somos decaídos e depravados, numa linguagem teológica bíblica. O Salmo 51, verso 5 mostra isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então eu preciso ser educado na lei de Deus, desde a mais tenra infância. E quando nós não fazemos isso, alguém está colocando uma outra educação que você está deixando de aplicar. Olha o que Efésios capítulo 2, 3, verso B vai dizer: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todo o nosso questionamento, e é isso que nós precisamos entender, e entendimento da Escritura a partir de nós mesmos, é falho.
Nós precisamos de profetas, pastores, mestres, não é isso que Efésios diz? Que Deus deu dons aos homens para sermos ensinados por esses homens que foram escolhidos por Deus. Não só eles, mas eles representam a igreja nesse sentido do ensino, né? Porque temos líderes que ensinam coisas erradas e conduzem a igreja em caminhos errados. São os falsos mestres, os falsos pastores. Mas nós precisamos entender a palavra de Deus por meio dela mesmo. É ela que vai nos mostrar essa realidade e nos vai capacitar a isso. Por isso ele diz: não vos conformeis com esse mundo. Todo pensamento do mundo, tudo que o mundo disser a respeito de qualquer coisa, principalmente que toque diretamente a Escritura, não somente toque diretamente a Escritura, mas tudo que toque a realidade é falso e é mentiroso. Que isso? É. Quer dizer que não existe nada de bom no mundo secular? Existe. E as coisas que eles produziram são boas. E isso é pela graça de Deus. Mas os olhos deles estão corrompidos. É por isso que quando ele fala da natureza, ele fala de forma distorcida. Eu gosto muito de ver esse programa, né? Mas eu me estresso. 200 bilhões de anos, porque evoluiu, e eles falam tudo certinho a respeito daquilo que eles estão vendo. Engraçado que a própria ciência já disse: a gente não pode dizer nada depois de 10 mil anos. Não existe nada cientificamente que prove que alguma coisa nesse mundo tenha mais de 10 mil anos. É puro chute. Chute por quê? Porque são imprecisos e a perspectiva deles é o quê? Não é criacional. Não é criacional. E não precisa ir muito longe, não. A própria ciência vai mostrar. E em todas as outras coisas. Em todas as outras áreas. Por mais que eles produzam muita coisa boa, os seus olhos sempre vão se corromper. Não tem como. Porque toda sabedoria e todo conhecimento converge e diverge, ou seja, se espalha da palavra de Deus, do Criador, que é Deus. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Você vê um professor, alguém falando sobre alguma coisa, puxa, legal, daqui a pouco ele dá aquela rateada. Não tem como. Porque a sustentação é a palavra. Se nós não buscarmos um conhecimento sobre Deus, sobre nós e sobre o que Deus requer de nós, dentro da Escritura, ou seja, fora de nós mesmos, quando eu falo fora de nós, é na palavra, porque todo conhecimento hoje, ele é tirado a partir do homem. Isso é o humanismo não bíblico, né? Porque o humanismo bíblico aponta para Deus, como Criador de todas as coisas. Mas o humanismo secular aponta para o homem como centro de todas as coisas. Se nós formos procurar esse conhecimento fora de nós, ou seja, na Escritura, nós vamos apresentar a sabedoria divina. Mas se nós procurarmos em nós mesmos, ou seja, fora da palavra, nós vamos apresentar a sabedoria humana, que a Escritura diz que é terrena, animal e demoníaca. Eu não estou falando nada contra a ciência, pelo contrário. As grandes descobertas da ciência, século XVI, século XVI, XVII, as grandes descobertas foram de homens crentes, que temiam ao Senhor. Os avanços na matemática, na física, homens crentes. E hoje você vê um homem que é cultuado
pela ciência, aquele Hopkins, Stephen Hopkins, se eu não me engano, aquele que morreu recentemente, um homem supostamente inteligentíssimo, que cria nessa teoria do Big Bang, da explosão. Isso mostra a brutalidade, a animalidade do homem na sua sabedoria. Abra Tiago capítulo 3, verso 15. Olha que interessante esse texto. Ele diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Agora percebam o que ele está falando nos versos anteriores. Ele está dizendo que se você é sábio, você deve mostrar isso de que forma? Olha que interessante. Verso. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis nisto, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes terreno, animal e demoníaca. Olha que interessante aqui, não sei se você percebeu isso. A sabedoria divina gera um comportamento, e a falta dela também. A santidade de vida, ou seja, o desejo que nós temos de conformar a nossa vida à palavra de Deus e seguir a sua vontade, demonstra uma sabedoria que vem do alto. E uma sabedoria que é animalesca, terrena e demoníaca, demonstra o quê? Sentimento faccioso. O nosso comportamento vai demonstrar a sabedoria divina, que é caracterizada pela santificação. E o que é a santificação? É a conformação à lei de Deus. É o viver por meio dessa lei. Por isso ele diz: não se conforme ao pensamento do mundo, mas se conforme, mas transforme, melhor dizendo, a vossa mente. E essa transformação vem por onde? Pela palavra de Deus. Com essas palavras aqui que o apóstolo Paulo está apresentando para nós percebemos que há uma completa oposição entre o pensamento do mundo e o pensamento de Deus. São paralelas e distantes, né? Paralelas são duas linhas que nunca se encontram, podem estar pertinho, mas nunca vão se encontrar. E existe muito ensino teológico, muito ensino por aí, que é paralelo à Escritura, mas ele nunca vai se encontrar. É paralelo e é distante uma da outra, são completamente irreconciliáveis, são opostas em tudo. Você não pode oferecer, e é isso que a Escritura vai dizer, um sacrifício vivo e agradável a Deus, se tem a mente do mundo. Isso é impossível. E a palavra transformar, é isso que Paulo está querendo mostrar aqui, e a palavra transformar em grego, é interessante, deu aquela palavra no português, metamorfose. Quem estudou aí biologia, né, ciências e tal, eu sempre gosto disso, dessa linguagem aqui. É fora de série. Tudo que Deus criou está relacionado à palavra, né? Nada foge. As palavras, os seus significados. Então tem tudo um propósito de Deus. Essa palavra na língua portuguesa, que no grego é metamorfo, caracteriza o fenômeno que ocorre da transformação da lagarta em borboleta. E não tem palavra melhor para mostrar, relação melhor para mostrar essa que a Escritura nos mostra aqui. O que é a metamorfose? É uma completa transformação. Metamorfose é aquele, olha o homeschooling ali, aquele fenômeno que a lagarta vira uma borboleta. Se nós não conhecêssemos o fenômeno, eu tenho até uma historinha de criança, que eu me lembro do menininho que tinha uma lagartinha, ela virou borboleta e chegou para a mãe: mãe, minha lagarta sumiu, que não sei o quê. Aí a mãe foi explicar
que aquela lagarta virou uma borboleta. A palavra é cirúrgica aqui. Se nós não conhecêssemos esse fenômeno, jamais iríamos dizer que aquela borboleta era uma lagarta. Mas a essência da borboleta é o quê? É lagarta. Ela continua sendo, mas ela foi transformada. É um outro ser, é uma nova criação. E é isso que Paulo nos chama a fazer com a nossa mente. Por isso o salmista diz: medito de dia e noite na sua palavra, que torna a minha vida como uma árvore plantada junto de uma corrente de águas. Ela dá fruto, ela viceja. Quando é que nós, crentes, vamos perceber que jamais vamos agradar a Deus, o nosso Senhor, enquanto estivermos amando as coisas desse mundo? E como é difícil isso. Mas é extremamente necessário. Porque seremos como a mulher de Ló. Olha a mulher de Ló. Senhor, foge da cidade. Vou separar você. Foge da cidade, vou destruir. Ela foge. Mas o coração dela fica lá. E muitas vezes isso está acontecendo conosco. Estamos aqui, mas o nosso coração está no mundo. Tiago capítulo 4, verso 4, chama esses de infiéis, dizendo que a amizade do mundo constitui inimizade para com Deus. É interessante porque aqui o apóstolo Paulo ele usa o presente do grego. E o presente do grego nos diz que esse comportamento ele é continuado, ou seja, a cada dia preciso fugir da influência do mundo e refugiar minha mente das verdades da palavra de Deus. Isso é uma atitude constante. O verbo aqui transformar, e isso é extremamente importante, a gramática, né? É o imperativo presente na voz passiva. Isso não existe no português. Que pode ser traduzido, olha que maravilha, da seguinte forma: prossigam sendo transformados. Outro corte cirúrgico, teologicamente falando, do texto. É uma ação contínua. A voz passiva nos mostra que é uma obra do Espírito Santo por meio de quem? Da palavra de Deus. Continuem sendo transformados, ou seja, busquem na palavra de Deus essa transformação, porque é somente por essa palavra que essa transformação vai vir. Por isso o escritor de Provérbios fala ao filho: meu filho, guarda isso no teu coração, coloque isso no teu coração. E nós esquecemos disso constantemente, você e eu. Somente a palavra de Deus tem poder para mudar as nossas concepções sobre o mundo, sobre a religião, fé, sobre Deus, sobre santidade e justiça. É lógico, acompanhada pela ação do Espírito Santo. Mas essa ação só virá se a palavra for aberta, se ela for apresentada, se ela for trazida. Mas é também imperativa. Somos chamados a transformar nossas mentes. É Deus quem faz a transformação, mas nós somos chamados a transformar. E qual é a nossa parte disso? A leitura. O debruçar na palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus. Somos chamados a transformar nossas mentes. Como em Oséias, capítulo 6, verso 3. Não precisa abrir, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É dessa forma que nós, nessa ação sinérgica com Deus, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos capacita, mas nós somos chamados a ativar aquilo que Ele faz. De que forma? Pela leitura da palavra dele, totalmente independentes, mas responsáveis.
E esse conhecimento é dinâmico em nossas vidas. Nós precisamos disso para sobreviver nesse mundo. É uma questão de sobrevivência. E é interessante porque se nós deixarmos de comer, nós vamos sentir. Se nós deixarmos de nos alimentar da palavra, nós vamos sentir também. Mas de uma forma diferente. E às vezes, por causa disso, nós deixamos de lado. E eu gostaria de tocar num ponto aqui, que é o dia do Senhor. O culto gira em torno disso. O dia do Senhor. A vida cristã gira em torno disso. Por isso eu sempre bato nessa questão. Por quê? Porque desprezamos o dia do Senhor. O lugar para se aprender da palavra de Deus e onde Deus vai agir de forma diferente. É o que muita gente quer, né? É aqui. Nós não podemos desperdiçar. E eu vejo crentes que não têm firmeza no dia do Senhor. Você vem de manhã, não vem à noite. Aconteceu um problema. Está errado. Está errado. Está errado. Para sermos reconhecidos como crentes nominais. Crente nominal, ele é crente e tal. O primeiro, assim, o estágio humanamente falando. Não estou falando de conversão verdadeira. Então, para a gente ser conhecido como, a gente precisa frequentar a igreja, o culto. Porque é aqui que vocês vão ser alimentados. De manhã e de noite. Mas nós desprezamos isso. Como é que vocês querem ter transformados a mente de vocês se vocês não são fiéis ao dia do Senhor? Ao único lugar que vai trazer instrução, e uma instrução sólida. Sólida. Nós desprezamos isso. Falta compromisso. Como é que eu vou ter a minha mente transformada? E a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se no dia em que o Senhor está se revelando à igreja, por meio da sua palavra, por meio do culto, das ordenanças, eu desprezo isso. Por isso que muitas vezes o pastor e a liderança é chata quando fala sobre a questão do casamento misto. Porque vai ser um impedimento para a sua vida cristã. E é pecado. É lógico que nós estamos falando daquelas pessoas que se converteram nessas circunstâncias. Estou falando de pessoas que dispuseram o seu coração e falaram: não vou me casar com uma pessoa descrente. E apesar desses que foram chamados nessas circunstâncias, e foram chamados assim, eles vivem a mesma situação. Vivem a mesma situação. Como é difícil, triste casais que vivem nessa situação. Não sou eu que digo isso, não. A quem diz isso é John Bunyan. Híbrido da dificuldade que se tem. Porque foram moldados aquele pensamento o resto, a vida toda. E muitas vezes não percebem isso. O que vai fazer diferença? Eles estão condenando. Não, a conversão faz diferença. A conversão muda. A conversão transforma. A conversão é o ponto inicial de toda transformação. Senão não haveria salvação para aquela pessoa que nunca conheceu a Deus, que nunca teve uma família cristã no Evangelho. A conversão é mudança, é transformação completa. Aí a partir disso, a partir daí, agora a minha vida, a minha família vai ser dedicada ao Senhor. E como é mais fácil, mesmo após a conversão, mais fácil. Estou dizendo que
É mais fácil. Esses que nasceram em lares cristãos, lares fiéis, né? Com todas as suas dificuldades, mas fiéis, esses filhos caminharem. É muito mais fácil. Ou vou dizer, a dificuldade que nós vemos aqui na Escritura é uma dificuldade, e grande dificuldade, coisas como falamos aqui, para pessoas que tiveram essa. E como é mais difícil para aqueles que é mais difícil. Não é impossível. O que vai fazer diferença é a conversão. Mas as influências permanecem. Por isso, a necessidade tanto de um quanto do outro. Tá bom, vou falar assim, lar cristão. Não, dos dois, de transformarem a sua mente, né, e moldarem a sua mente à palavra de Deus e não ao mundo. E quando nós percebemos que nós temos mais dificuldade em alguma coisa, por exemplo, eu sou professor, eu quase fiquei reprovado em inglês. Eu não gostava muito de inglês. No colégio Pedro II, no segundo. O que eu tive que fazer? Fiquei em recuperação, eu tinha que tirar 7, senão eu ia ficar reprovado. Então eu me dediquei mais, né? E me empenhei mais do que eu deveria ter me empenhado anteriormente. Eu não precisava estar passando por aquela situação. Eu não gosto de inglês, o outro gosta e tal, mas eu não gosto. Então é mais fácil para ele. Então eu me empenho mais. E não é desculpa para ninguém. Mas é uma realidade. E se nós temos essa dificuldade, nós precisamos nos empenhar mais, por causa das nossas limitações. Na vida espiritual, todos nós somos limitados. Mas existem coisas que podem contribuir mais para o nosso crescimento, e coisas que podem nos atrasar mais. Na realidade, o que vai fazer a diferença é uma verdadeira conversão. Além disso, é o entendimento que nós temos da necessidade que temos de transformar a nossa mente. E o que ele diz? Para que experimenteis. Aqui nós temos o propósito pelo qual devemos nos revestir de uma nova mente, renunciando os próprios conselhos e desejos, bem como os do mundo, e nos voltarmos exclusivamente para Deus, se queremos gozar de suas bênçãos hoje e no porvir. Lembra o que eu falei no momento da confissão? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não podemos ser negligentes, achando que somos salvos e somos salvos para sempre, e sermos negligentes com a nossa vida cristã. Paulo Anglada, falecido já, ele disse: nunca diga que é salvo antes de ser santo, por uma coisa vai indicar a outra. Uma coisa é evidente, outra coisa é ideológica. Eu sou salvo, é ideológico, está aqui na minha mente. Eu sou santo, é evidente. E aí demonstra a salvação. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nós queremos ter o comportamento do mundo, a vida do mundo, e sermos abençoados por Deus. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E a mão de Deus vai pesar até para que essa santidade se manifeste. Que se realmente somos filhos de Deus, estamos andando assim, a mão dele vai pesar, para que possamos voltar ao caminho da justiça. Eu gostaria de terminar essa nossa exposição. Lembra que eu falei que existe uma conspiração? Existe. Nós estamos sendo bombardeados com uma ideologia e cosmovisão satânica. O mundo é contrário ao cristianismo. E tudo que o mundo puder fazer para ir contra, eles vão fazer. Tá? E isso é tão evidente
ao ponto de nós termos crentes, pastores, defendendo políticas que são antibíblicas, porque se apresentam assistencialistas, mas rejeitam a Deus. Crentes que estão aceitando comportamentos e modos de vida familiar que contrariam as sagradas escrituras. Visão de matrimônio, os papéis do homem, da mulher na sociedade, as novas formas de família, criação de filhos. Irmãos que dizem que se não existe amor, é bom que se separe. Que o sexo entre pessoas solteiras é permissível. Irmãos que pensam que uma mulher é submissa, que uma mulher ser submissa ao seu marido, ou não ter uma carreira além do lar é desprezível. Que as mulheres devem assumir o ministério pastoral seguindo o mundo moderno, que as igrejas precisam se moldar ao estilo moderno, ser mais inclusiva. Por que tudo isso? Porque as nossas mentes estão moldadas ao mundo e não a Cristo. E quando eles conhecem essas verdades, eles não lutam por elas. São como Israel, sacrificam nos altos e servem a Deus no Santo Templo. Eles não procuram saber a verdade. E quando tomam conhecimento da verdade, não se empenham em mudar. Ou rejeitam essa verdade. Vou dizer uma coisa para você. Isso aqui é evangelho. Isso representa o evangelho. E quando a gente toma conhecimento disso, e não muda, a coisa é feia. A coisa é feia. Nós temos conhecimento que nós temos que disciplinar os nossos filhos, como a Escritura diz, e exercer sobre eles uma autoridade que é bíblica, e nós não fazemos, é sério. É sério. Quando nós, apesar de estarmos casados e termos uma família, aceitamos na nosso coração que outros tipos ou formas de casamento são aceitáveis, é sério, é errado, é pecado. E nós não podemos aceitar essas coisas como aceitáveis, como permissíveis. E se estamos nessas condições, o papel do homem, por exemplo, quando você descobre que você tem que ser assim, não é, e não faz nada para mudar, é pecado. E quando nós estamos nessa situação, nós precisamos fazer o possível, o que depender de nós, para que a nossa prática de vida se conforme à palavra de Deus. E por que isso? Para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E nessa situação, ninguém escapa. Ninguém. Os privilégios de Israel não serviram para nada. Não serviram para nada para aqueles que o quê? Que se perderam. Mas serviram para aqueles que o Senhor chamou. A gente não pode se fiar nessas coisas. Pelo contrário, essas coisas só trazem mais responsabilidade. Se estamos tendo conhecimento, se temos uma família cristã, se hoje eu descobri a fé cristã, se hoje eu abracei o Evangelho, a minha responsabilidade agora é continuar prosseguindo conhecendo ao Senhor, para que a minha vida seja aceitável e agradável diante dEle. Porque eu sou responsável diante dEle. E quando nós falamos assim, nós não queremos colocar medo em ninguém. Mas é o temor. E o temor que nós apresentamos, eu gostaria de dar um exemplo meu.
nas minhas imperfeições. É muito mais fácil quando a gente pontua e apresenta. Quando eu estava no mundo e fiz muitas coisas que desagradam ao Senhor, deixei de fazer muitas outras porque lembrava dos meus pais. E se meu pai descobrir que eu estou envolvido nesse negócio, não vai dar certo. Ele vai se entristecer. Não quero. E evitei muita coisa errada na minha vida por causa do temor, do amor. E é esse sentimento que nós devemos ter com relação ao Senhor. E é isso que Paulo está mostrando aqui. É esse tipo de sentimento, de comportamento que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Apesar de eu estar no pecado, ainda existia alguma coisa do temor de Deus por meio dos pais. E na nossa vida é assim, é isso que ele está mostrando. Diante de tudo isso, da bondade, da misericórdia, da longanimidade, qual é a atitude? Apresentar meu corpo como sacrifício vivo, um culto racional, conformando a minha mente à palavra de Deus. E seguir nessa direção, com uma atitude de gratidão, sabendo que, por meio disso, eu vou agradar ao Senhor. E vou receber dele, vou experimentar da parte dele aquilo que é bom, agradável e santo da parte do Senhor. Vamos orar.